Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu senti de falar com vocês hoje sobre o autorrespeito, já que a gente vive numa cultura que está sempre pregando a gente anular os nossos valores, pisar nos nossos próprios valores, né? A sabe, não valorizar tanto aquilo que a gente está sentindo, não levar tão a sério o que a gente sente, não levar a sério a nossa intuição. E a gente tem uma cultura que prega muito tanto a autoinvasão, ou seja, a falta de autorrespeito, da gente não respeitar a gente mesmo, da gente não ocupar o nosso próprio espaço, da gente não fazer as coisas que a gente sente de fazer, né? Sempre fazendo aqui um adendo, que não significa fazer qualquer coisa, não significa prejudicar a outra pessoa só porque eu quero, mas coisas que não prejudicam ninguém, coisas que só diz respeito à nossa própria vida, a gente vê que a gente tem que estar sempre o tempo todo, nos anulando, ou não ocupando o nosso espaço para que uma outra pessoa tenha projeção no lugar da gente, que é feio a gente ficar em evidência, que é feio a gente ocupar o nosso próprio espaço, que é feio a gente fazer coisas que a gente gosta, né? Fazer coisas só pra gente, que a gente tá sendo uma pessoa egoísta. E a gente também tem essa pregação de invasão do espaço da outra pessoa, de não respeitar aquilo que ela tá sentindo, de não respeitar aquilo que ela sente. Então, a gente não sabe receber muito bem o não das outras pessoas. Então, se alguém vem, eu chamo alguém para uma festa, por exemplo, para um evento, e a pessoa fala não, ou ela dá uma desculpa, fala que não pode, porque meu carro quebrou, porque eu não vou ter carona, porque eu tô com muito trabalho dentro da minha casa, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tô muito ocupado. Você pode perceber que, em geral, isso não só a gente, mas outras pessoas, é uma coisa muito praticada socialmente. Se alguém vem dar uma desculpa, e às vezes a pessoa ela só tá falando aquilo pra não parecer muito rude, porque no nosso âmbito social você falar não porque você não quer comparecer a algum evento, porque você não sente que tem que comparecer, porque você não tá muito afim, é visto de uma forma muito rude pelas outras pessoas. Ou, tipo assim, você não tem. Ou seja, você não tem o direito de falar não. Você não tem o direito de não querer ir a algum lugar. Porque se você é amigo de não sei quem, porque se você é familiar de não sei quem, você é obrigado, você tem que ter disposição 24 horas por dia a ir nos eventos dessa pessoa, independente de como você esteja se sentindo, independente se você está afim de ir ou não, você precisa ir, né? É isso que a gente aprende. Então sempre que alguém fala não pra gente, ou a gente vai falar não pra uma outra pessoa, pode perceber que às vezes a gente dá essas desculpas, ou mesmo quando a gente tá realmente falando algo de verdade, né? Não é só uma desculpa, mas a gente não pode ir por algum motivo. É muito comum que a gente não aceite o não da pessoa, que a gente fique tentando achar soluções. Então, seu carro quebrou, não tem problema, eu conheço um bom mecânico, ele arruma rapidinho. Ou, tal pessoa também vai, porque você não pede carona? Eu vou ver que a carona com a outra pessoa, né? Muitas vezes nem pergunta, às vezes já por si mesmo vai lá e vê a carona e fala, você vai com fulano, né? Tem muito dessas coisas. E a gente não sabe receber o não das outras pessoas. Porque a gente é ensinado a invadir o campo da outra pessoa, a invadir a opinião do outro. Então, se o outro fala não comigo uma primeira vez, eu tenho que tentar ali ficar manipulando a outra pessoa, eu tenho que ficar ali tentando desfazer aquele não que ela fez, arranjando soluções. Ou seja, eu não estou respeitando a opinião, o sentir da outra pessoa, porque eu estou ali o tempo todo. Não, se a pessoa fala não por causa disso, então eu vou tentar arranjar uma solução, que aí ela vai fazer aquilo que eu quero. No fundo, gente, o egoísta é essa pessoa. É a pessoa que ela não sabe receber não. Porque ela não está se importando de verdade se a outra pessoa tá afim de ir, se a outra pessoa quer ir ao evento, ou quer fazer uma determinada coisa, quer participar de uma atividade. Ela não tá percebendo o que o outro necessita, ela não tá percebendo e levando em conta os sentimentos da outra pessoa, mas ela tá pensando só no que ela quer, na idealização que ela tem na própria cabeça.
no papel que ela quer que a outra pessoa compra ali. Às vezes ela nem vai esquentar muito se o outro ir, se não for, mas ela precisa que o outro esteja ali, para o outro servir como um papel social, né? Ele servir ali como um papel de filme e aí exercer aquele papel. Pelo menos durante aquele período, ela precisa que aquela pessoa exerça aquele papel para ela ser bem vista ou para tudo acontecer do jeito que na cabeça dela ela idealiza. E aí o autorrespeito ele é muito importante, ele já entra nisso aí mesmo, nesse caminho, né, nessa conversa, porque se você não tem respeito em si mesmo, se você não respeita a si próprio, se você não respeita os seus valores, se você não respeita a sua intuição, aquilo que você está sentindo, é muito comum que você acabe achando que aquilo que você está sentindo é uma bobeira, que não vai ser tão ruim assim, que você pode deixar você de lado um pouquinho, que não tem problema, que você pode deixar de lado aquilo que você está sentindo, que não tem problema, porque é só rapidinho, é pra outra pessoa, né? Senão eu vou estar sendo egoísta, senão o que essa pessoa vai pensar de mim? Vai achar que eu sou egoísta, que eu sou metido, ou que eu não importo com ela. Porque a gente tem, todos nós, quase que em geral, me incluindo também, a gente tem uma autoestima muito baixa. E a gente é muito carente. Então, se a outra pessoa, naquele dia específico, eu não tô falando de uma pessoa que fala, nunca mais quero te ver. Mas se uma pessoa em um momento esporádico fala com você, olha, eu não tô muito afim de sair hoje, ou eu não tô muito afim de comparecer hoje, ou de fazer tal atividade, eu quero fazer uma outra coisa, a gente sente que aquela pessoa tá rejeitando a gente. Porque a gente já tem uma ferida de rejeição. A maioria das pessoas tem feridas de rejeição. E feridas muito grandes, feridas que ainda não foram curadas, feridas que ainda não foram cicatrizadas. Então, qualquer não que a outra pessoa nos dá, a gente sente que o não é para aquele evento, não é para aquele dia específico. A gente sente que o não é em relação a gente. Ou seja, a pessoa ela não quis estar comigo. Ela não quis ficar comigo. Ela está dizendo não para mim. Então, eu entro em dor, porque eu não entendo que aquele não se trata da relação. Às vezes, né, tem casos que pode até ser, mas nesses casos são casos bem mais esporádicos, não é o que normalmente acontece. E normalmente, se a gente já começar a perceber o comportamento da pessoa, a gente já sabe que ela não tá tão afim assim de ter a nossa amizade ou de se relacionar com a gente. Mas, na maioria dos casos, pelo menos é o que eu percebo, na maioria das vezes a gente pega aquele não que aquela pessoa tá falando para aquele evento e a gente acha que aquele não é sobre a gente, que a pessoa tá rejeitando a gente, que ela tá negando a gente. E que, na verdade, não é verdade. Às vezes a pessoa ela não tá afim de ir naquele dia, às vezes ela não tá muito disposta, às vezes ela tava se programando para fazer uma outra coisa e ela precisa daquele tempo, ou às vezes ela quer ficar em casa, na coberta, dormindo, quer ficar sozinha e ela tem esse direito. E quando a gente não aceita o não da outra pessoa, e a gente fica arrumando soluções para justificativas dela, ou fica tentando manipular, né, fazendo aquela chantagem emocional do tipo, ah, mas eu queria tanto que você fosse, ah, mas fulano também vai estar, ele quer tanto que você, ele tem tanto tempo que ele quer te ver, mas que não sei o que, porque eu só faço esse evento uma vez por ano, porque não sei o que. Uma coisa, gente, é a pessoa chegar pra você, receber a sua negativa em relação a algum evento, algum convite, e essa pessoa realmente mostrar que se importa com a sua presença, que queria muito que você estivesse lá. Isso é uma coisa, a pessoa se mostrar preocupada pela sua presença, ela preocupada no bom sentido, né? Ela mostrar apreço, corrigindo, ela mostrar apreço pela sua presença. Isso ainda é positivo, isso ainda é saudável, né? Às vezes a gente queria muito que alguém estivesse num evento com a gente, que a gente tem muito tempo que não vê, e às vezes a gente quer conviver com aquela pessoa, se encontrar com aquela pessoa de novo, conversar, né? Ter um tempo de qualidade com aquela pessoa. Porém, é diferente quando a pessoa faz chantagem emocional. Porque você já falou não uma vez, e a pessoa fica arranjando desculpas e fica tentando mudar a sua opinião, mudar o seu dizer. E aí você fala não a segunda vez, não a terceira, não a quarta. E a pessoa continua insistindo. Ela não tá tendo muito tato ali de perceber que você realmente não quer. E que o fato dela ficar forçando não vai fazer com que você fique feliz de uma hora para outra e decida ir. Muitas vezes você vai acabar indo por causa daquela pressão que aquela pessoa tá fazendo, ou a pressão que outras pessoas estão fazendo, ou porque ai, que saco, essa pessoa vai me encher a paciência.
o ano inteiro até esse evento acontecer e aí eu vou ir pra evitar dor de cabeça, né? Mas aí nesse caso, a gente tem que sempre avaliar se realmente vale a pena a gente pisar na gente mesmo, a gente se autoanular, a gente esquecer daquilo que a gente está sentindo, a gente não valorizar. Porque sempre que a gente pisa na gente, nos nossos valores, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente está sentindo, a gente mina um pouco mais a nossa autoestima, que em geral já é muito baixa. Então, quando eu não percebo aquilo que eu tô sentindo, eu não respeito, eu não tenho apreço, eu não acolho aquilo que eu tô sentindo, na verdade, eu tô pisando mais em mim mesmo. Eu tô pisando no meu sentir, eu tô pisando nos meus valores. E aí eu vou me sentindo cada vez menos digno, cada vez menos merecedor de felicidade, de alegria, de afeto. Eu vou me sentindo mal comigo mesmo. Porque eu, de uma certa forma, me traí. Eu não acreditei em mim mesmo. Eu não dei apoio a mim mesmo. Então, imagina o quão forte é um sentimento de autoabandono, né? Porque também é um abandono, é uma autotraição. E a gente fala muito de abandono de outras pessoas em relação a gente, de traição de outras pessoas em relação a gente, mas a gente não pensa no quanto a gente se autoabandona, no quanto a gente se autotrai, no quanto a gente não respeita os nossos próprios valores, não respeita aquilo que a gente está sentindo. E claro que tem pessoas que não vão entender, e tudo bem, cada um no seu nível de consciência, mas a gente que tem o livre. O poder de livre escolha, a gente tem que saber falar não em alguns momentos, embora seja desconfortável, o que é um treino para todo mundo. Que às vezes a gente consegue, às vezes não tão bem, às vezes a gente pensa, eu deveria ter falado não naquele momento e eu não tive coragem, eu não tive entrega, eu não confiei em mim mesmo naquilo que eu estava sentindo. E o processo de autoconhecimento é você olhar para aquilo que você está sentindo. Então, você buscar o autoconhecimento, buscar se conhecer. E você não procurar valorizar aquilo que você sente, valorizar o que sua intuição fala para você, valorizar o que você está sentindo no seu próprio corpo, porque tem vezes que alguém chama a gente para fazer uma determinada coisa, no corpo a gente já sente que aquilo não é bom, a gente já fica com medo, a gente já fica apreensivo, a gente já fica ansioso, e a gente não percebe que pelo nosso próprio corpo, o nosso próprio corpo já diz que aquele não é o caminho, que aquele não é o ideal pra gente, mas a gente vai, deixa eu ir lá porque eu vou cumprir o protocolo, porque fulano vai me encher a paciência se eu não for, se eu não fizer aquela coisa, né? E aí a gente já não percebe aquilo que a gente está sentindo. E aí a gente desvalorizar as coisas que a gente sente, o nosso momento de introspecção, o momento que a gente quer ficar mais sozinho, ou o momento que a gente. Ou também não respeitar também o momento que a gente quer compartilhar com as outras pessoas, sabe? Ficar se julgando e se condenando o tempo todo, se culpando o tempo todo e nunca pensando na gente, isso vai contra o autoconhecimento. Porque para você poder expandir o conhecimento de você sobre você mesmo, você precisa começar a olhar para essas questões. E vai ser desconfortável e vai criar algumas dores de cabeça, porque a maioria das pessoas elas não tem o hábito de olhar para elas mesmas. Ainda mais olhar para os outros, para a necessidade dos outros, né? Eu só consigo ter empatia realmente por alguém se eu olhar para mim também. E não olhar para mim de uma forma superficial, não numa forma narcísica, não numa forma egóica, egocentrista. Não olhar para o meu próprio ego, mas olhar para mim, para minha essência, para aquilo que eu sinto, para o meu coração. Eu preciso olhar para o meu coração e me entender primeiro para eu conseguir entender o outro. Eu só tenho esse nível de empatia mais alto, de verdade, quando eu consigo entender o coração do outro, mesmo que eu não entenda a cabeça, mesmo que eu não entenda a visão da outra pessoa, mas eu entendo o coração, eu entendo aquilo que ela está sentindo. Ou talvez nem entenda, mas eu respeito. Eu só consigo ter esse respeito quando eu também tenho esse mesmo respeito por mim. E aí, quando a gente não respeita a opinião das outras pessoas, o não dos outros, quando a gente fica tentando manipular a outra pessoa para ela fazer o que a gente quer, né? Mas não tem mal, mas não é nada, eu não tô convidando a pessoa pra ir lá roubar alguém. Eu tô aqui convidando a pessoa pra ir pra uma festa e ela não quer. Como assim? Como assim ela não quer ir na festa comigo, né? Como assim ela não quer vir comigo aqui nesse lugar? Ela é obrigada. Ela é minha amiga. Ela é meu marido. Ele é meu marido. Ela é minha esposa. Ela é obrigada a ir comigo. Não é bem assim. Pelo menos isso é o que eu sinto. Se você sentir diferente, então a gente aí tem uma desafinidade. Mas o que eu sinto
é que quando a gente convida uma outra pessoa, a gente não está convidando só o papel que ela está fazendo. Quando a gente está focado no afeto. A gente não está focado no protocolo. A gente não tá focado em poder, em controle. Porque a gente se importa com o coração daquela pessoa, o que aquela pessoa está sentindo. E se eu convido a outra pessoa, e eu vejo que a outra pessoa está indo por protocolo, mas ela não vai estar feliz ali, por que eu vou querer que aquela pessoa esteja? Para eu poder me sentir bem, e aí eu ignoro o que a outra pessoa está sentindo? E aí a gente tem que refletir, será que realmente esse é o caminho? Se o nosso foco é no afeto, se a gente realmente quer ter relações de fato afetivas, amorosas, respeitáveis, saudáveis, a gente também tem que olhar para a nossa própria postura. A gente tem que pensar, será que eu estou levando em consideração o que o outro está sentindo? Será que eu estou levando em consideração aquilo que eu também sinto? Nos momentos quando eu não quero ir, nos momentos quando eu não estou afim de fazer tal coisa? Será que eu me obrigo? Será que quando eu não tô afim de fazer uma determinada coisa, eu fico lá, não, porque eu tenho que fazer, não, que. E eu não preciso fazer realmente. Não é uma coisa que. Em questão de vida ou morte, ou não é uma coisa realmente séria, mas às vezes eu poderia estar ali descansando um pouco, ou trocar minhas atividades, ou pensar em uma outra coisa, mas eu tô ali. Não, tenho que fazer, porque eu sou obrigado a fazer. E aí, porque eu devo fazer isso. E o que as outras pessoas vão pensar de mim? E aí, quando eu fico nisso, nessa neura, eu não tô me respeitando também. Eu não tô me levando em consideração. Eu tô me ignorando. E aí, pra gente conseguir se autorrespeitar, a gente vai pagar alguns preços. Vão ter pessoas que não vão entender a gente. Vão existir pessoas que nesse processo vão achar que a gente está sendo egoísta. Vão existir pessoas que vão achar que a gente está se distanciando. E um processo que pode acontecer é que essas pessoas, às vezes você tá ali no contato com a pessoa, você tem uma intimidade com ela, você tem uma afinidade com ela. Só que aí, às vezes você não se sente à vontade de ir em algum evento esporádico, uma vez, vamos dizer assim. E aí quando você não vai essa primeira vez, a outra pessoa ela não entende. E tudo bem, é o nível de consciência dela, às vezes ela não entende. E aí cabe o tempo fazer com que ela entenda, né? Ou não, se ela quiser entender ou não, né? Mas aí, às vezes ela não entende isso. E por ela não entender, ela faz birra, ou ela te julga, ou ela te condena, ou ela se afasta, e ela não entende que aquilo foi um evento esporádico. Que não era porque você não gostava dela, mas era porque você não estava muito afim de ir, ou porque você estava sentindo que não deveria ir. Ah, mas por quê? Às vezes não tem um porquê. Às vezes você só sente. Às vezes não tem um pensamento racional, ó, por que eu não devo ir? Mas você sente. Muitas vezes quando a intuição fala com a gente não vai saber o porquê. A gente vai descobrir o porquê no futuro, mas a gente sente, mas não sabe muitas vezes o porquê. E a gente tem que respeitar mesmo não sabendo o motivo. Mesmo não conseguindo explicar para outra pessoa o porquê. Mesmo sem poder explicar pra gente mesmo o porquê. Mas a gente sente e a gente precisa respeitar. Se a gente quer respeitar a gente mesmo, se a gente quer ter mais autoestima, se a gente quer ter uma vida mais digna, se a gente quer realmente ter relações de fato afetivas, saudáveis, com respeito mútuo, a gente precisa olhar para dentro e respeitar aquilo que a gente está sentindo. E aí algumas pessoas podem não atender, começar a se afastar, e às vezes por uma falta de compreensão a pessoa ela se afasta, e aí algumas relações já não vão ser a mesma coisa, mas é um preço a se pagar. E cada um tem que sentir na própria vida qual é o preço que quer pagar. Porque você pode escolher ignorar a si mesmo, você pode escolher não se respeitar, não respeitar aquilo que você está sentindo e cumprir o protocolo para não ter dores de cabeça, para não ter problemas em algumas relações, para não ter que falar não para algumas situações, mas você paga em muito desgosto, você paga em autoabandono, em auto-rejeição, em auto-desrespeito, você paga com a sua autoestima, muitas vezes paga com a sua saúde. E aí tem outro lado da moeda. Se você escolhe se respeitar, se você escolhe sua saúde, se você escolhe o seu coração, a sua alma, a sua essência, o seu ser, você paga o preço de ter incompreensão das outras pessoas, de algumas pessoas te julgarem, te condenarem, fazer críticas, acharem que você está distanciado, achar que você está ali sendo uma pessoa metida, que você está sendo egoísta. Você paga esse preço.
E às vezes você vai ter algumas mudanças nas dinâmicas das relações por causa dessa escolha. Mas toda escolha ela é uma renúncia, toda escolha a gente vai pagar um preço. E aí cada pessoa, né, você sente no seu coração, cada pessoa deve sentir no próprio coração o qual é o que eu quero pagar em cada momento. Ah, nesse momento eu não vou me anular tanto em tal local. Então, para mim, eu posso ali fazer uma horinha naquele local, eu posso cumprir, ficar ali até o evento acabar, e pagar esse preço, porque eu não vou me anular tanto. Ou então, não, se eu for, eu vou estar anulando muito o que eu tô sentindo, porque eu não quero ir, eu não tenho a mínima disposição de ir. Então, nesse caso que eu vou pagar o preço, vou escutar algumas coisas, vou ter algumas dores de cabeça, mas eu vou respeitar aquilo que eu estou sentindo. Mas isso é claro, gente, isso aí cada pessoa tem que sentir consigo mesmo, cada pessoa tem que refletir se vale a pena, se não vale, qual o preço que eu quero pagar. Mas pelo menos em experiência própria, eu sinto que quando a gente paga o preço de crítica das outras pessoas, condenação das outras pessoas, encheção de paciência, pessoas comentando, muitos momentos tem uma rodinha de pessoas falando sobre você, porque você não vai, porque você não faz, enfim, é, você pagar esse preço, mas você ter amor próprio, você ter autorrespeito, você olhar para si mesmo, valorizar o seu coração, os seus valores, a sua essência, eu acho que nem aquele peso que vem das críticas das outras pessoas você nem sente tanto porque você tem a conexão com sua própria essência. Mas quando você abre mão da sua essência para cumprir protocolo, para cumprir um papel social, para você fazer aquilo que os outros querem pisando em você, o peso é muito grande, o fardo é muito grande. Para mim, no meu caso, não vale muito a pena. Então aí você tem que sentir na sua vida, sentir no seu coração o que em cada momento você pode fazer, mas é muito importante a gente respeitar aquilo que a gente está sentindo, respeitar a nossa intuição. Algum amigo que eu gosto muito, de repente me chamou para sair e eu não tô muito afim. Isso não significa que eu não goste da pessoa, mas às vezes naquele momento eu preciso estar em um outro lugar. A vida precisa que eu esteja em outro lugar. Às vezes a vida precisa que eu não esteja ali. Às vezes a vida precisa que eu olhe para dentro, que eu fique mais sozinho. E aí eu preciso respeitar se eu quero me sentir bem comigo mesmo. Se eu quero respeitar a minha essência. Se eu quero ter afeto por mim mesmo, se eu quero me considerar, ter consideração por mim mesmo. Ou não sentir de fazer determinada coisa, a gente vai. A intuição, né, esse sentimento, a gente vai. Esse feeling, essa percepção, gente, a gente vai aumentando à medida que a gente vai respeitando. Se a gente não respeita, é difícil a gente saber diferenciar o que é um pensamento do que é uma intuição, que é algo mais sutil, né? A gente não consegue diferenciar. A gente vai conseguindo diferenciar e ela vai tomando mais espaço na nossa vida quando a gente começa a respeitar. Então não é uma pílula mágica que você toma, como vou seguir mais a minha intuição. E aí você faz uma coisa, você faz um ritual e aí a intuição vai vir e vai brotar o tempo todo. Não é assim. Quanto mais abertura a gente dá, quanto mais presente a gente fica, e aí quanto mais a gente respeita e olha pra gente mesmo, olha pra dentro, pra aquilo que a gente tá sentindo. Eu não posso falar, alguém pode chegar e perguntar pra mim, David, como que aumenta a minha intuição? E aí eu falar pra pessoa, olha, você precisa respeitar aquilo que você tá sentindo. Você precisa primeiro entender aquilo que você tá sentindo. E a pessoa me perguntar, não, mas eu não quero olhar para o que eu tô sentindo, eu não quero entender aquilo que eu tô sentindo. Como que eu posso ter essa intuição sem olhar pra mim? Aí eu vou falar, ó, não sei se é possível. A gente precisa aprender a olhar pra gente, pra essa intuição começar a aflorar na nossa vida. Mas é porque é a nossa permissão, é a nossa entrega ao presente, é a nossa entrega a gente mesmo, a nossa conexão, autoconhecimento, conexão com a nossa própria essência, que vai fazendo com que a intuição ela vá tomando mais espaço na nossa vida. E aí, num determinado momento, você sente uma coisa. Você não sabe o porquê, você não estava pensando sobre aquilo, de repente você sente, olha, não é ir para ir por aqui. E aí você respeita. E aí você percebe que deu muito certo. E aí da próxima vez você vai ter mais confiança para seguir. Você vai ter mais presença para sentir se por qual caminho eu preciso ir. E aí nos momentos que você não saber racionalmente o que fazer, que você estiver confuso, você vai parar, vai silenciar, vai ficar presente e vai pensar o que eu estou sentindo, o que o meu corpo está sentindo. Para qual caminho, de qual forma eu posso fazer isso, como eu sinto que eu devo fazer.
sentir, não é pensar. Como eu penso, não é como eu penso que tem que ser. Como eu sinto. Então, eu sinto que eu devo ir pra cá ou pra cá. Eu sinto que eu devo fazer dessa forma ou dessa forma. Às vezes você vai sentir que não é nenhuma das duas. Então você espera um pouco, silencia e vai chegar a resposta. Se você estiver aberto. Mas só vai chegar se você estiver aberto. Se você estiver fechado, ali em ansiedade, em pressa, e eufórico e preocupado com o que os outros vão falar, que os outros vão comentar sobre você, você realmente não vai se dar espaço para perceber seu próprio coração, sua própria intuição. Você precisa estar aberto e entregue. Então, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.